Certo. A medicina legal ela é usada em diversas áreas. Tem grandes carreiras como o próprio direito, né? Os juízes, os promotores, os delegados, o advogado mesmo que vai trabalhar na parte que tenha uma perícia, ele vai precisar entender de medicina legal. Então é uma área que tem a formação antigamente obrigatória, hoje tem alguns cursos que não tem mais a medicina legal, mas essa é um dos questionamentos sobre os cursos atuais, porque a medicina legal é fundamental, a princípio, do ponto de vista pelo menos médico-legal, que os advogados saibam o que é a medicina legal. Os médicos em geral precisam saber, mesmo os que não são médicos legistas, porque, como eu já falei anteriormente numa outra pergunta, num outro apontamento, eles vão fazer prontuários médicos, eles vão fazer documentos que podem vir a ser solicitados e eles terão que ser analisados, e qualquer inverdade, qualquer equívoco pode ser considerado e o médico pode ser julgado e até condenado por conta de alguma alteração. E existem as ciências biomédicas, existem outras áreas que acabam mexendo bastante também com a medicina legal. Os peritos criminais, eles têm a medicina legal e eles fazem a parte de medicina legal deles é mais a presença em cena de crime, a avaliação do local. Eles mexem com outras matérias, química, física, botânica, engenharia, mas também mexem com a medicina legal e precisam compreender os fenômenos para já ter uma avaliação inicial de local, ter uma ideia se o local estava preservado, não estava, se alguém mexeu no local, e também ter uma ideia da situação que o corpo se encontra para ajudar também a descobrir esse tipo de atividade anterior ou posterior à morte, né? Existem as ciências que vão auxiliar a medicina legal, como papiloscopia, né, que vai fazer a avaliação dos sulcos digitais e, através deles, identificar as pessoas. Então, a gente faria uma identificação a partir de papilas de mãos, pés, dedos. A iridologia, que avalia a íris e você faz uma identificação pelas variações da íris, né? Existe diversas outras áreas, a criminalística e por aí vai. Temos diversos setores dentro da medicina legal que são usados pelo médico legista e pelas outras áreas de apoio que vão ajudar tanto o médico quanto o delegado, o juiz, o promotor a chegarem às conclusões que vão acabar, culminar com o fim do processo e determinação de ou culpar alguém, ou inocentar alguém, ou se determinar a causa de algum fator que havia dúvida. Popularmente, todo mundo entende que laudo é um documento realizado por um médico. Por exemplo, um ultrassom tem o laudo. Isso é um equívoco. Na verdade, para ser chamado de laudo, tem que ser feito por um perito oficial. Então, uma ultrassonografia, uma ressonância magnética vão ter um relatório médico. Não é um laudo, porque o laudo tem um fim de ser utilizado em um processo ou em um inquérito, ele tem um fim jurídico. Já o relatório é para fins médicos, para fins de outras áreas que não a específica jurídica. Então, um relatório, o médico generalista, um médico ortopedista, um médico ginecologista que atende um paciente, ele pode fazer um relatório, por exemplo, para o INSS, para fazer um afastamento. Não é um laudo, é um relatório. Para que seja um laudo, o INSS, por exemplo, pode solicitar uma perícia no IML para que seja feita uma avaliação se está compatível aquele laudo, aquele relatório fornecido pelo médico assistente em comparação com o que o médico perito oficial vai falar. Então, o laudo sempre é feito pelo concursado perito oficial.